Olá, meus amigos, olá, companheiros de jornada, de estudo sobre planejamento patrimonial da família. Hoje nós vamos tratar sobre holding familiar e o divórcio. Quando nós falamos em divórcio, após a constituição da holding familiar, ao contrário do que muitos pensam, podem acreditar, será um processo bem mais fácil. Em caso de divórcio do casal, ter a holding familiar já constituída trará uma imensa facilidade no processamento do divórcio, pois todas as definições patrimoniais futuras, inclusive a hipótese de divórcio entre o casal, já estarão previstas e definidas na holding familiar. Então, a divisão dos bens sempre ocorrerá de acordo com os parâmetros fixados pelo regime de bens escolhido. Mas, havendo uma holding familiar constituída, como ficará o divórcio e a partilha de bens? Muda, gente. Caso os cônjuges não sejam sócios, ou seja, um deles não fizer parte da holding, haverá a realização de um balanço patrimonial da empresa, verificando haveres e deveres da sociedade e definindo a cota-parte do sócio que está divorciando. Assim, aquele valor apurado e encontrado deverá ser partilhado entre os cônjuges conforme o regime de casamento escolhido. E se os cônjuges forem sócios? Ou seja, se ambos figurarem como sócios naquela sociedade holding familiar que compõe o sistema e que guarda o patrimônio, aquela célula que guarda o patrimônio. Então, se ambos constituem a holding familiar, a empresa poderá continuar com o patrimônio sendo administrado pela holding, ou um deles pode se retirar da sociedade, sendo realizados procedimentos pertinentes para os pagamentos de suas cotas. Lembramos também que, caso os cônjuges desejem manter o patrimônio em comum, essa relação será regida pelas regras do direito empresarial, o que, sem dúvida, é muito mais vantajoso para as partes. Dessa forma, definindo a holding familiar, doadas as cotas sociais ou separando-se as cotas sociais e pagando pelo cônjuge que está saindo da sociedade conjugal, ele levará a sua cota-parte, que já vai estar completamente definida dentro daquela célula que compõe e que alcança e abarca os bens do casal. E assim, cada sócio ficará com a sua cota-parte. Agora, pode também acontecer de haver a cisão. Então, aquela sociedade criada para proteger e para segurar o patrimônio todo da família, ela pode ser, na verdade, cindida. Ou seja, faz-se a cisão, constitui-se, então, uma nova sociedade para aquele cônjuge que esteja saindo da sociedade conjugal, divorciando, mantém-se a sociedade que já estava criada e constitui-se uma nova sociedade. E assim, cada parte ficará com a sua cota-parte. E isso é bastante interessante e hoje, desde 2020, especificamente, desde 10 de junho de 2020, tem uma instrução normativa do diretor do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração, especialmente no artigo 80, que disciplina a cisão dessa sociedade exatamente para cindir a sociedade e constituir outra,
dentre outras previsões, mas o que nos interessa é exatamente essa situação. O cônjuge que está saindo da sociedade conjugal, ele vai constituir uma sociedade nova e leva consigo o patrimônio, a metade do patrimônio da sociedade holding. Então, ficam, na verdade, duas sociedades funcionando plenamente. Através da cisão, faz-se toda essa separação do patrimônio sem desgaste, sem problema, sem nenhum tipo de transtorno, nem financeiro e nem emocional, porque está tudo previsto desde antes, desde que o casal se tendeu, desde que o casal escolheu uma sociedade holding empresarial para proteger o patrimônio dos dois. A partir do momento que eles não têm mais afinidade, ou qual seja o motivo que for, não querem mais manter aquela sociedade conjugal, pode ser feita a cisão. Então, pode ser extinta a sociedade, cada qual fica com a sua cota à parte, levanta-se um balanço especificamente para esse fim, e aí nesse balanço cada parte leva a sua quantia, sua quantia legal. Pode ser feita a cisão só, pode ser feita a extinção só da cota parte daquele cônjuge, se ele não quiser constituir mais nenhuma outra holding ou nenhuma outra empresa, enfim. Ele leva todo o patrimônio para dentro da pessoa física dele. Então, o patrimônio deixa de ser institucionalizado numa pessoa jurídica e retorna para a pessoa física. Se o patrimônio retorna na íntegra e o patrimônio não evoluiu para aquele CPF, nem existe imposto de transmissão por doação, porque se houver uma divisão que não seja equânime entre o casal, aquele que recebeu a maior parte, ele é beneficiário de uma cota parte ou de uma parte do patrimônio que não lhe pertencia. Essa parte que ele recebeu a maior, ele deve pagar, sim, o imposto de doação, porque é recebido no CPF dele como doação. O outro cônjuge deixou para ele uma quantidade maior do que deveria dentro do regime de casamento escolhido pelo casal, por exemplo, na comunhão parcial de bens. Agora, se a opção foi a cisão, então cada qual ficará com a sua sociedade. E aí pode ser disciplinada essa cisão hoje através dessa instrução normativa, e no artigo 80, a instrução normativa que eu destaquei para vocês, que é a DREI número 081, de 10 de junho de 2020, exatamente no artigo 80, e essa instrução normativa está dizendo o seguinte: a cisão é o processo pelo qual a sociedade, por deliberação tomada na forma prevista para alteração do estatuto ou contrato social, transfere todo ou parcela do seu patrimônio para sociedades existentes ou constituídas para este fim, com a extinção da sociedade cindida, se a versão for total, ou redução se parcial, que é exatamente o caso do casal. A redução é parcial, constituiu-se então uma outra sociedade e cada qual ficou com a sua quota parte daquele patrimônio que estava todo dentro de uma única sociedade. Aí o parágrafo 1º diz o seguinte: quando, em decorrência da cisão, houver constituição e registro de nova sociedade, que é o caso daquele cônjuge que está saindo e quis manter o seu patrimônio dentro de uma holding patrimonial muito mais inteligente do que retornar esse patrimônio para dentro do seu CPF, CPF morre, CNPJ é eterno. Então, isso é muito melhor para qualquer cidadão. Ele consegue fazer transmissão desse patrimônio, ele consegue redução tributária, então é melhor que quem saiu da sociedade conjugal realmente
monte a sua empresa patrimonial, ok. E o parágrafo único, então, diz isso: quando, em decorrência da cisão, houver constituição e registro de nova sociedade, deverão ser observadas as normas reguladoras aplicáveis ao tipo societário adotado. Para o caso desse casal, aí vem o artigo 81 e diz o seguinte: a cisão de sociedade empresária de qualquer tipo jurídico deverá obedecer os seguintes procedimentos, ou seja, a cisão de sociedade empresária de qualquer tipo jurídico, limitada, SA, comandita, seja qual for. Aí lá no inciso 2 está escrito assim, olha, cisão parcial para a constituição de nova sociedade, é preciso observar dois itens. O primeiro item é criar uma ata de Assembleia Geral ou alteração contratual da sociedade cindida, que é o caso. Uma holding, normalmente, 99%, ela é aberta na forma de uma sociedade limitada. O regime é uma sociedade limitada. Então, a alteração é simplesmente contratual da sociedade cindida, que servirá como ato de constituição da nova sociedade. Ponto. Os administradores da sociedade cindida e os da resultante da cisão providenciarão o arquivamento dos respectivos atos e sua publicação quando couber. Pronto. Está criada a nova sociedade para o cônjuge que saiu da relação conjugal, criou para ele uma nova sociedade empresarial no sistema de planejamento patrimonial para futuro, através de holding patrimonial e todas as ferramentas e todas as possibilidades que que o planejamento patrimonial permite, e ambos ficaram com o seu patrimônio protegido e no melhor formato atualmente disponível, com as melhores ferramentas que a legislação permite. É isso, gente. Por hoje, passamos pelo divórcio e cada qual se deslocou para a sua vida futura, mas levando a sua sociedade empresarial de planejamento patrimonial de futuro. Muito inteligente, bacana isso. Eu espero ter ajudado vocês. Eu gostaria de pedir que vocês deixassem um like, compartilhassem o vídeo, se vocês acham que esse vídeo seja de interesse de outras pessoas, amigos, enfim, que possa divulgar essa informação e que vocês, fazendo dessa forma, mostram para o YouTube que o assunto é relevante, que o assunto é importante, e ele, por si, vai multiplicar essa informação e todos ganham com isso, né? Então, se o objetivo é eu aqui doando meu tempo para passar informação para você, por favor, doe um pouquinho do seu tempo e distribua essa informação para terceiros, para amigos e para os outros da sua relação. Até mais, obrigado, deixe seu like. Um abraço, tchau, tchau.